Pais amados, hoje nós vamos estar meditando na Palavra de Deus e o tema hoje é 30 dias ou 40 anos. Vamos estar orando nesse momento, pedindo que Deus venha falar conosco nessa noite. Amém, amados? Pai, nesse momento viemos pedir, Deus, que o Senhor seja conosco nessa noite, Deus. Senhor, fala conosco da maneira que o Senhor desejar, Deus. Deus, que como tua palavra fala, sua palavra seja boa, perfeita e agradável. Venha, ó Deus, nessa noite, Deus, venha fazer, ó Pai querido, que tudo aquilo que ainda possa estar impedindo, ó Deus, que só vem falando todos os dias, ó Deus, de maneiras diferentes, mas se há algo ainda que está atrapalhando, que essas sementes estão sendo plantadas, Pai, que elas venham a frutificar, que o Senhor jogue por terra nessa noite, Pai. Obrigado, Deus. Que mesmo em meio a esse momento de luta, nós temos em quem confiar. Nós temos aquele que pode nos sustentar, aquele que nos estende a mão, nos pega no colo e nos conduz. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amados? Nós vamos estar nesse momento, como eu falei, falando um pouco sobre a passagem do povo hebreu ali em meio ao... Vou baixar aqui um pouquinho, mano. Ali em meio ao deserto. Renato ainda ontem nos trouxe uma palavra abençoada em cima dessa mesma passagem. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Amém, queridos? E assim, quem é que já não teve uma sensação de algo relativamente, coisas fáceis da nossa vida, relativamente fácil, que demorou muito a acontecer? Já percebeu que em nossas vidas, há coisas que sabemos que devemos fazer, mas acabamos levando séculos para fazer? E determinamos que algo é necessário, sabemos que é melhor para nós, mas simplesmente nós não fazemos e o tempo vai passando, vai passando. Pode ser coisa simples, como uma dieta ou o início de um programa de exercício. Quantas vezes nós falamos que vamos começar uma certa obra, algo assim? Ou pode ser algo mais sério, como a resolução de um problema de conflito, ou acerto de nossa vida com Deus por meio de devoção, disciplina, simplesmente ficando onde estamos parados, o tempo vai passando. Em Deuteronômio, capítulo 1, versículos 2 a 3, vamos estar lendo. Livro de Deuteronômio, capítulo 1. Versículos de 2 a 3, diz assim: 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cades-Barneia. E sucedeu que, no ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe mandará acerca deles. Depois, vamos um pouco mais à frente. Depois que feriu a Sihon, rei dos amorreus, que habitava em Hesbrom. Vamos ficar por aqui, querido. Eu lembro que o povo, aqui nessa passagem, Deus nos fala que o povo de Israel levou 40 anos para fazer uma viagem, como muitos aí já devem ter pesquisado, uma passagem que duraria cerca de uns 30 dias. Pesquisando, você vai ver que a distância entre onde eles estavam no Egito até a Terra Prometida, ela dava mais ou menos uns 500 quilômetros.
E pensa bem, em vez de 30 dias, eles levaram 40 anos na caminhada. E o Senhor, lá no verso 6, ele diz, já ficaram tempo demais aqui, tratem de andar. E nessa noite Deus quer falar conosco, chega de esperar, chega de protelar, vamos sair do marasmo, sai agora desse marasmo, então posso que Deus já preparou há tempo. E por que está demorando tanto isso de chegar? Deus nos chama a tomarmos posse nessa noite. Eles levaram 40 dias, 40 anos ao invés de 30 dias, porque eles viviam no passado. Repetidamente eles reclamavam de Moisés, lembrando do que tinham no Egito, vivendo do passado, remoendo tudo aquilo que eles tinham. E o mais incrível é que no Egito, eles eram escravos. Eles tinham uma vida ruim, uma vida de escravidão, de sofrimento. E levaram 400 anos, irmão. Não são 4 minutos, 40 minutos, 40 anos. São 400 anos chorando para que Deus os libertasse. E uma vez livre, eles choravam porque já não tinham as mesmas coisas que tinham lá. É extraordinário a mente humana, porque eles já tinham esquecido as jornadas de trabalho forçado que eles tinham, que cada vez mais eles eram forçados ao trabalho por Faraó. O Faraó cada vez mais forçava eles, e eles, até eles não aguentarem vir a falecer, era uma coisa desumana. Eles eram torturados, eles eram espancados, era um verdadeiro genocídio, pode colocar assim, que eles tinham sofrido. E eles viviam chorando pelo passado e recordando. E quantas vezes nós ficamos remoendo e perguntando, falando com Deus, mas Senhor, lá no passado, porque lá no passado foi assim, lá no passado eu vivi isso. Querido, nós vamos esquecer o passado. Eu sei que muitas vezes isso vem à nossa memória, que nós vamos a deixar isso de lado, porque a única coisa que nós podemos mudar é o hoje, não é nem o amanhã, que o passado já foi. O amanhã pertence a Deus, é o agora, é o que nós estamos vivendo, porque o nosso amanhã é daqui a 1 minuto, é daqui a 1 segundo. Não é amanhã, é sábado, é domingo. É daqui a 1 segundo, 1 minuto, 1 hora. Então nós temos que deixar o passado, viver coisas de que nós estamos vivendo na igreja há tempos, remoendo coisas que aconteceu, porque lá atrás era assim, porque lá atrás pessoas me fizeram isso, lá atrás. Vamos deixar passado, é para ficar no passado, querido. Vamos deixar isso lá atrás para que isso não venha fazer com que o tempo nesse deserto se prolongue. Eles levaram 40 anos, vem de 30 dias, porque eles não tinham capacidade de crer. O Senhor dava a eles provas indiscutíveis do seu poder, mas o povo não acreditava. E olha que naquela época eles viviam de milagre todos os dias. Todos os dias, a maior evidência de que milagres não são um problema, para a solução para o problema do homem, é que eles viviam todo dia de milagre e mesmo assim não mudava o que tinha dentro deles. Ninguém viu tanta maravilha como aquele povo durante aquele período em que eles estavam no deserto. A falta de fé é que era debilitante e paralisante, e não o deixava prosseguir. Mas Deus foi trabalhando neles durante o tempo, porque nem todos que saíram adoravam a Deus ou somente adoravam a Deus. Porque eles foram contaminados durante o tempo. Isso aí é um outro estudo. Lá atrás, José, o povo, eles eram
tratado de uma maneira por causa de José, mas os anos passaram e vem um outro homem da Ásia e ele toma conta ali, ele trabalha e leva esse povo à escravidão. Os que já viviam no tempo de José foram morrendo e ele veio e começou a tirar toda aquela memória de José e levar aquele povo à adoração a outros deuses, o Deus Sol, isso é um outro estudo, mas então eles vinham contaminados durante muito tempo, porque eles estavam lá no meio daquilo, eles viviam, então alguns, eles tinham até alguns egípcios no meio deles, mas então Deus foi tratando, foi mostrando que ele era o verdadeiro Deus, mostrando eles milagre, mas o que faltava para eles era realmente fé. Não permita também que a sua fé esmoreça, que esse seja o motivo para que você continue vivendo no deserto. Durante esse tempo também eles permitiram que uma mentalidade negativa e uma autoimagem degenerada os dominasse. Eles oravam para tudo e com uma atitude de pobres miseráveis, eles tinham sido libertos da escravatura física, mas a carregavam no coração. Ainda se viam como um povo fraco e dominado, e sem direção e sem propósito. O Senhor os dirigia, ele dava a eles alimentos diários e líderes de qualidade, que Deus preparou. Moisés preparou Arão, colocou aqui líderes para que possam, maravilhosos, para estar se conduzindo a ele. Mas eles ainda olhavam para si mesmos como presa fácil, como para qualquer adversário. Essa mente pequena é que impedia. E nessa noite eu quero te chamar a estar fazendo olhando para dentro de si mesmo, uma autoavaliação, e vendo se há alguma coisa ainda que está te atrapalhando, fazendo com que você se sinta pequeno, diante de tudo que está acontecendo. Lembre-se que Deus tem um milagre todo dia na sua vida. Só de você levantar, acordar, respirar já é um milagre da vida. Mas não se pequene. Deus tem levantado líderes maravilhosos para conduzir seu povo, mas muitos ainda estão se apequenando e querendo viver de migalhas. Bem, querido, então vamos deixar de desapequenar. Não deixe que isso venha atrapalhar a sua caminhada e que fazer com que você passe mais tempo nesse deserto de se sentir inferior, de se sentir menor, porque ninguém é maior do que ninguém. Deus mesmo fala que para ele o menor será considerado maior, o maior o menor. Jesus, lembra lá quando ele se assentou e Pedro foi lá sentar, queria ficar, ele foi lá e sentou lá na última para lavar os pés. Se Jesus, ele se coloca nessa posição, quem aqui pode se considerar maior? Ninguém, querido. Eles também viveram esse período porque eles esperavam que as coisas aparecessem feitas. É impressionante como o ser humano ele tem essa capacidade de querer sempre que tudo esteja pronto na mão dele. Hoje, então, nós estamos vivendo uma geração que os pais têm que levar, a pessoa acorda, só falta pegar no colo, levar, lavar o rosto. Isso já é de idade, tá, querido? Não são bebês, não. Levar, lavar o rosto, fazer a higiene, levar, dar o café na boca dele, depois botar ele, daqui a pouco se quer água. As pessoas estão sendo necessárias de viver como se fosse uma pessoa que dependesse totalmente de outras. Uma pessoa incapacitada. É triste isso, querido. E nessa época, se ao menos alguém expulsasse os cananeus para eles ficariam felizes. Josué conduz eles até a entrada da porta. Manda lá os espias
Vamos a passagem, até como eu falei ontem, o presbítero Renato até falou isso, ele chega lá na porta, vão os espias, só 2 falam que queriam tomar posse, mas os outros 10 eles queriam que tudo tivesse tudo pronto, não quer ter um trabalho. Deus nos dá o alimento, e quem tem que fazer a comida somos nós, querido. Como nós vamos preparar, isso depende de nós. Eles ficavam naquele pensamento, se ao menos alguém expulsasse os cananeus, se ao menos o gigante fosse embora, se ao menos a terra estivesse vazia, as casas arrumadas, que a comida pronta na mesa, aí sim eles agiriam. Querido, eles não queriam nem ter o trabalho de ouvir a voz de Deus diretamente. Eles pediam a Moisés que fosse lá, ouvisse, Deus falasse com ele, falasse com Jesus, para depois vir. Eles trariam. Olha só que povo preguiçoso. Eles não queriam se dar ao trabalho. Por isso eles passaram décadas vivendo no deserto. E por muitas das vezes nós vimos isso no meio da igreja. Porque nós não damos trabalho de nos alimentarmos das palavras, do que Deus tem para falar conosco, pessoal. Mas nós ficamos, mas que o pastor vá lá, que ele ore, que o evangelista vá lá, que o missionário, que o irmão que vai, sempre querendo que alguém vá buscar para poder vir e trazer, para que Deus venha falar conosco. Que isso, nessa noite, se alguém assim ainda, que isso seja jogado por terra de nossas vidas. Nós viemos ter sede e falar como Josué e Caleb, vamos lá, nós vamos tomar posse daquilo que é nosso, não precisamos que ninguém fale, nós vamos falar diretamente. Querido, o véu foi rasgado, você tem total direito de estar na presença, de entrar na presença de Deus e falar o que você desejar. E você está jogando isso fora. Olha que honra estar na presença do Rei, que não existe maior Rei do que Ele, na presença de Deus. E mesmo assim, você está jogando isso fora, preferindo estar, muitas vezes, desculpa a expressão, preferindo muitas vezes estar com o bobo da corte. Querido, por muitas vezes nós passamos deserto em nossas vidas. São inevitáveis e são difíceis de atravessar. Porque a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflição, mas tendes de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas por vezes nós acampamos em meio ao deserto e ali ficamos por culpa própria, por incapacidade nossa, não por falta de confiança de Deus em nós, é porque nós mesmos não temos a confiança. Ele está, vem filho, vem, e nós parece que tapamos nossos ouvidos e não ouvimos o chamado de Deus. Por muitas vezes nós podemos vencer o deserto em 30 dias, vamos ficar lá 40 anos. Deixamos de progredir como paramos nossa visão no passado, por melhor ou pior que tenha sido. Nosso passado, ele não precisa determinar o nosso presente e nem limitar o nosso futuro. Se formos vitoriosos, louvemos ao Senhor e sonhamos com novas vitórias. E cada vez mais alto, porque é isso que Deus tem. Deus, a sua criança, nós começamos a dar papinha, aí o Senhor entra com um alimento mais forte, porque é assim. Você se converte, aí Deus vai dando, porque quanto mais você vai crescendo, Deus vai lhe dar um alimento maior. Então, a nossa vitória, o nosso sonho pode ser cada vez mais alto, porque o nosso sonho, desde que ele seja de Deus. E para Deus não há limite, querido. Se sofremos no passado, vamos perdoar. Agradecer pela sobrevivência e deixar as mágoas de lado, que isso é um fardo pesado, é outra coisa que nos deixa muito triste. Isso vem acarretar que nós ficamos presos do deserto.
Chega de carregar passado. Vamos permitir que o Senhor nos carregue até o futuro. Não vamos ficar presos ao passado, como eles ficaram lá presos ao Egito. Deixamos de progredir quando nos falta a coragem para crer. Temos suficientes evidências na nossa própria vida e à nossa volta para sairmos desse marasmo e crescer. Mas isso é preciso, primeiro, um passo de fé. É preciso confiar. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem a graça de Deus, não há como conquistar nada nessa vida. Deixamos de progredir quando permitimos que o inimigo nos mantenha com uma mentalidade de escravos. O adversário de nossa alma, ele é especialista em depressão, complexo de inferioridade, ansiedade, essas coisas. Ele trabalha em nossa mente mostrando constantemente nossa fraqueza, nossos defeitos, nossa incapacidade. Atenção, querido. Quando o Espírito Santo convence do pecado, é para arrependimento, perdão e progressão. O diabo ele nos mostra o erro e nós apenas para nos derrubar, para tentar nos derrubar. Esta é mais do que a hora de nós nos firmarmos a mente na palavra de Deus. Ele escreveu no livro uma versão da nossa história. Somos filhos amados, perdoados, capacitados, enriquecidos e seremos vitoriosos. Essa é a versão que nos interessa, a versão que Deus escreveu para nós, querido. Deixamos de progredir quando empurramos para o outro a nossa responsabilidade. Queremos que os outros façam por nós e assumam nossos riscos. Amado, a escolha é nossa. Vamos fazer como vamos fazer como aquele povo e pedir a outro pastor ou outras pessoas para que falem com Deus por nós, ou nós vamos rasgar o véu e falar diretamente com Ele? Vamos viver de migalhas no deserto ou vamos experimentar o maná que Ele tem para nós? Querido, Deus já colocou a mesa. Deus já colocou a mesa. E cabe a nós escolher o que nós vamos comer. De que você quer se alimentar nesse momento? Do que eu quero me alimentar? A mesa está exposta. Nós vamos nos alimentar daquela migalha que caiu ou nós vamos experimentar do maná, no melhor de Deus? Querido, ontem nós tivemos essa notícia de que o ministro Moro saiu e muita gente desesperada, apavorada, até alguns cristãos. Amados, o presidente é o Moro. Não é o Moro, perdão. É o Bolsonaro. Mas mesmo que ele caia, para mim não vai fazer diferença. Porque a minha esperança está em Deus. Moro, Bolsonaro, seja quem for, ele não vai fazer com que eu saia do deserto. Esse deserto que nós estamos vivendo hoje, só quem pode nos tirar é Deus. Mais uma vez, o passado ficou para trás. O que nos interessa é hoje. E o que vamos fazer hoje vai trazer mudanças no nosso futuro. Queridos, que Deus abençoe a todos. Tenha uma noite de paz, um bom final de semana. E continue orando pelo nosso governo, que independente de quem esteja lá, que venha acontecer somente o que é da vontade de Deus. Amém, amados? Ore pela liderança da igreja, esses
todos aqueles que estão aqui trazendo a palavra, porque é extremamente difícil, tem aparecido vários obstáculos para que a mensagem não chegue até aqueles que necessitam. Mais uma vez, que Deus abençoe, fique na paz.